Prezados cooperados, é com grande satisfação que iniciamos esta pré-assembleia, convocada para deliberarmos sobre importantes questões relacionadas à nossa cooperativa. Agradecemos a presença de todos nesse evento tão importante para o futuro da organização. Nesta pré-assembleia serão apresentados os pontos que serão discutidos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, bem como as informações necessárias para que os cooperados possam tomar decisões conscientes e fundamentadas. Esperamos contar com a participação ativa de todos e que possamos conduzir esta pré-assembleia de forma clara, objetiva e produtiva. A administração da cooperativa, Conselho de Administração, diretores e Conselho Fiscal, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Agradecemos a atenção e daremos início aos nossos trabalhos. Agora passaremos a palavra ao nosso diretor administrativo, Daniel Sussai. Boa noite a todos. Vamos dar início às apresentações da Assembleia, dos temas que nós vamos tratar no próximo dia 14. Essa é uma pré-assembleia, da nossa 19ª Assembleia Geral. E nós temos os canais de comunicação, estamos disponibilizando aos senhores para as dúvidas e esclarecimentos, para que a gente possa esclarecer qualquer tipo de dúvida de vocês. Nós estamos liberando para vocês um e-mail específico e também um formulário que está no nosso site. Vocês podem perguntar, questionar, estamos à disposição, tanto a diretoria, como o Conselho de Administração, como o Conselho Fiscal, para responder a todos vocês. Então, vou ler aqui a ordem do dia. Nós vamos tratar da parte extraordinária, que é o primeiro item, a reforma ampla do Estatuto Social, destacando as adequações da Lei Complementar 196 de 2022 e a resolução do Conselho Monetário Nacional 5.051 de 2022 e ao modelo do sistema Sicob. O segundo item é a reforma parcial do regulamento eleitoral, especificamente no seu inciso 2º, no artigo 48, e a reforma ampla do regulamento dos FATs. Na parte ordinária, nós temos os seguintes itens: prestação de contas do exercício de 2022, aplicação dos FATs, destinação das sobras apuradas do exercício de 2022 e sua fórmula de cálculo, a fixação do aumento do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, a fixação do aumento das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal e a fixação do aumento do valor global para pagamento dos honorários dos membros da diretoria executiva. Eu vou explanar a respeito da parte extraordinária, que o primeiro item é a reforma ampla do Estatuto Social, o segundo, da reforma parcial do regulamento e o terceiro, a reforma ampla do regulamento dos FATs. Do Estatuto Social, do atual Estatuto, nós temos praticamente 96 artigos. Então, nós tivemos algumas alterações e as principais alterações eu vou elencar para que os senhores tenham conhecimento. E nós passamos a ter praticamente 56 artigos. Muitos artigos, incisos, parágrafos foram compilados para que tenhamos um estatuto mais enxuto. O primeiro item importante seria a inclusão do município de Santa Rita do Passa Quatro na nossa área de ação. Nós temos atualmente os municípios de Aguaí, Águas da Prata, Casa Branca, Pirassununga, Porto Ferreira, São João da Boa Vista, Tambaú e Vargem Grande do Sul. E nós estamos incluindo o município de Santa Rita do Passa Quatro. O segundo item é a alteração da área de atuação para todo o território nacional. Hoje, com a implantação, inclusive, do nosso PA digital, nós podemos atender qualquer associado no nosso território nacional. E nós precisamos fazer essa adequação ao nosso estatuto. Então, anteriormente, no inciso 10º, ele diz que sejam residentes ou domiciliados na área de ação da cooperativa. E no artigo 7º ficará, tenham residência ou estejam estabelecidos no território nacional.
Então, qualquer pessoa que esteja no território no Brasil, ele pode continuar operando com a cooperativa. A próxima alteração é sobre a forma de integralização do capital social. Hoje, o capital social, nós temos 100 cotas partes para estudantes até 24 anos, 200 cotas partes para até pessoas maiores de 18 anos, e nós temos um valor de 300 cotas, que a cota, o valor é R$1, R$300, para a pessoa jurídica, sendo 50% deste valor à vista e o restante em 5 parcelas mensais e consecutivas. No caso, nós estamos fazendo uma alteração para facilitar a associação de todos os cooperados e passando, desta forma, parceladamente em até 10 parcelas consecutivas, em qualquer dos casos, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. O próximo item, a alteração da idade para o resgate eventual. Nós estamos fazendo uma solicitação para o resgate eventual, passando de 60 anos de idade para 65 anos de idade. O próximo item, senhores, é a alteração do percentual destinado ao fundo de reserva. Atualmente, nós temos 50% das sobras destinadas ao fundo de reserva da cooperativa, que este fundo de reserva ele fortalece cada vez mais a cooperativa, e o próprio Sicob Confederação, que é o CCS, ele tem um indicador que a cooperativa precisa ter mais de 30% do valor do seu patrimônio em reservas. Isso solidifica cada vez mais a cooperativa. E nós estamos pedindo para fazer uma alteração de 50% para 55% deste valor. O próximo item, a alteração da nomenclatura do diretor operacional. Atualmente, nós temos Humberto como diretor operacional e para adequar a questão de cargos e salários do Sicob, estão realmente fazendo um trabalho nacional, ele ficaria só a troca da nomenclatura para diretor de negócios. A alteração da quantidade de membros suplentes do Conselho Fiscal. De acordo com a alteração promovida pela Lei Complementar 196 de 2022, o Banco Central ele fez algumas alterações. O Conselho Fiscal ele é facultativo à sua continuidade, né? E o Conselho de Administração entendeu por continuar com o nosso Conselho Fiscal, que é um órgão importante fiscalizador da cooperativa. Porém, o Banco Central ele fez uma alteração. Nós, até ontem, né, nós tínhamos 3 membros do Conselho Fiscal efetivo e 3 membros suplentes. O Banco Central ele alterou um membro suplente. Então, de 3, obrigatoriamente, será exigido somente um membro suplente. O item 2 é a reforma parcial do regulamento eleitoral do artigo 48. Como nós fizemos a alteração do Conselho Fiscal de 3 membros para 1 membro, então só foi mudada a redação. Antigamente era considerar-se-ão eleitos para as vagas suplentes do Conselho Fiscal os 3 candidatos mais votados subsequentes aos efetivos. Então, ficará considerar-se-á eleito para a vaga suplente do Conselho Fiscal o candidato mais votado subsequente aos efetivos. E o item 3, reforma ampla do regulamento dos FATs. Nós tivemos uma alteração também na Lei 196 de 2022, a possibilidade de inserir nos FATs a inserção da comunidade situada na área de ação. Então, era restrito somente aos associados, conselheiros, dirigentes e aos empregados da cooperativa. Então, nós estamos fazendo essa alteração, incluindo no regulamento a possibilidade de nós utilizarmos os FATs para auxiliar a comunidade na nossa área de ação.
Como decidido na Assembleia de 2020, nós estamos regularizando o regulamento, inserindo o percentual dos FATs que será destinados. Então, nós temos, atualmente, 10% e será alocado a título de assistência técnica, 45% a título de assistência educacional e 45% a título de assistência social. Nos itens nos próximos itens, somente a inserção da comunidade situada na sua área de ação. Essas foram somente essas alterações do nosso regulamento. Agora eu vou passar a palavra ao futuro diretor de negócios, que vai explanar sobre a parte ordinária da nossa Assembleia. É com grande satisfação que inicio agora a prestação de contas do exercício 2022, inclusive dando continuidade ao que foi como objetivo desta gestão, a transparência. Então, dentro da pauta que estaremos discutindo na Assembleia Extraordinária e Ordinária de 14 de abril, estaremos discutindo a prestação de contas do exercício 2022, aplicação de Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, os FATs, destinação das sobras apuradas no exercício 2022 e sua fórmula de cálculo, fixação do aumento do valor de cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, fixação do aumento das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal e fixação do aumento do valor global para pagamentos dos honorários dos membros da diretoria. Então, no seu item 1, prestação de contas. Nós tivemos um ano de 2022 extremamente interessante e satisfatório para a nossa cooperativa. Nós saímos de um patrimônio de referência em 2021 de 14.562 e fechamos 2022 com 18.239. Índice da Basileia, 14,04 para 14,62. No mês de fevereiro, já superamos 15%. Significa quanto a nossa cooperativa é sólida perante ao mercado e às exigências de lei do Banco Central, que exige para instituições do nosso porte, de uma cooperativa de crédito, indicadores superior a 12%. Nós saímos em 2021 de uma carteira de crédito de 49 milhões, chegamos em 74.358, um acréscimo em atendimento a pessoas dos nossos cooperados em 50%. Mesmo aumentando a nossa carteira, nós tivemos uma melhora significativa no índice de INAD 90. INAD 90 nada mais é do que operações que estão vigentes com parcelas vencidas há mais de 90 dias ou mais. Ela reduziu de 4,04 para 3,89. O índice de provisionamento significa quando a gente faz uma operação de crédito ou parcelas em atraso, nós temos regras para serem provisionadas, ou seja, uma operação que tenha um atraso, ela é despesada e isso aumenta o indicador. Mesmo crescendo a nossa carteira, nós tivemos uma melhora nesse indicador. Nós tivemos um acréscimo no depósito a prazo, a captação que os senhores associados fazem na nossa cooperativa de 85 milhões e 40 para 103 milhões e 813. O nosso capital social de 10 milhões 191 foi para 12 milhões 866. E o mais importante, como o Daniel disse, nós temos de ter uma reserva legal sólida, firme, para mostrar para os senhores associados, aos órgãos reguladores e mesmo para toda a comunidade e para a concorrência, tão sólido que somos. E essa reserva significa quanto que a cooperativa tem de recurso próprio, que foi esse 50% no ano passado, o qual nós estamos solicitando 55%. Mas nós saímos de uma reserva própria de 5.851 para 6.803. Praticamente 10% da nossa carteira de crédito possui hoje reserva legal. Ativos, 136.646 para 159.047. Permanecemos no número de agência de 4, mas estamos com um projeto muito importante que estamos tentando
iniciar rapidamente, que é o projeto do nosso PA Digital, e buscando alternativas perante ao mercado para a gente levar a nossa agência a outros municípios. Número de cooperados, nós saímos de 9.180 para 9.929. E número de colaboradores, nós tivemos um incremento de 55 para 59. E as sobras líquidas, nós estamos hoje, saímos de 478 no ano de 2021 e fomos para 834, um acréscimo nas sobras líquidas de 74%. E juros ao capital, aqueles juros que nós remuneramos o capital do associado, esses 12 milhões que estamos aqui hoje, nós remuneramos em 100% da Selic. Remuneramos em 2021 399 e remuneramos em 2022. É claro que a Selic subiu, né? Nós tivemos uma remuneração diferenciada, foi para 1.324.000. Mas nós tivemos um resultado maior do que 2021. Além de maior que 2021, remuneramos melhor o nosso juro ao capital pela situação atual da economia. Nós remuneramos 1.324.000, um acréscimo de 231 em comparação um ano ao outro. Nós estamos fazendo uma demonstração de quanto nós podemos dizer que a nossa cooperativa ela está com os seus indicadores adequados. Uma empresa bem-sucedida, ela tem um ROI com valor superior a 15%. O nosso ROI é de 15,30%, sem considerar os juros ao capital, é claro. Considerando os juros ao capital que foi pago, que foi uma despesa, é claro, daria um valor menor. Mas se nós considerarmos o resultado bruto da cooperativa, apresentou um ROI de 15,30%. Isso significa que antes da destinação dos juros a capital, estávamos perante ao mercado uma visão de economia bastante interessante. Nós estamos então hoje com um patrimônio líquido da nossa cooperativa de 20.505.000, esse é o nosso patrimônio, um patrimônio extremamente interessante, saímos de 16 milhões para 20 milhões, mas um resultado total, sem os juros ao capital, que em 2021 foi de 1.463.000, apresentamos um resultado de 3.136.000, ou seja, remuneramos os nossos investimentos e tivemos um retorno financeiro muito expressivo, ou seja, aumentamos o nosso ganho em 114% comparado ao ano de 2021. E um resultado líquido, após juros ao capital, que no ano de 2021 foi de 1.063.000, nós remuneramos em 1.813.000. A nossa cooperativa também contratou uma agência especializada em avaliação de satisfação dos nossos colaboradores e nós tivemos a grata satisfação de sermos reconhecidos como uma boa empresa para se trabalhar através da certificação do GPTW. Nós tivemos dentro dos colaboradores que poderiam participar, né, eram 70, 68 responderam, e foi uma participação de 97%, com 127 comentários. E a nossa satisfação foi que em primeiro ano nós tivemos uma avaliação de excelência, que avaliações com um peso superior a 75 teriam uma boa avaliação. Nós tivemos, mesmo que em primeiro ano, uma avaliação, uma nota de 84. Significa quanto os nossos colaboradores estão satisfeitos em trabalhar na nossa instituição e prestar serviço para os nossos cooperados. Somente uma informação, só voltando do slide, as duas pessoas que não responderam são duas pessoas que estavam de férias, né? E a nota 84, entre 75 e 100, é zona de excelência para a cooperativa. Nós também tivemos de acordo com a determinação do Sicob Confederação, uma adequação de cargos e salários para funcionários, para que as cooperativas praticassem, todas as Sicobs no nível nacional, praticassem uma mesma nomenclatura de cargos e um mesmo valor de salários a serem atribuídos a cada cargo. Então nós também nos adequamos a esta
colocação feita pelo nosso Cicobi Central, nosso Cicobi CCS. Isso, foi um trabalho realizado, uma empresa contratada, junto à Central Secresp, que está fazendo esse trabalho com todas as cooperativas a nível nacional. Por quê? As cooperativas estão enfrentando muitos problemas com relação ao assédio de funcionários. Então, para que ela tenha uma organização melhor, que nós realmente não tenhamos este problema com esse assédio de colaboradores, o Cicobi Nacional está fazendo um projeto de estrutura dos cargos e remunerações. Outra situação extremamente importante que deve ser levada ao conhecimento dos senhores é sobre o ganho social do nosso cooperado. É o que ele economizou perante ao mercado convencional dos bancos tradicionais ou o que ele ganhou a mais também em situações aos bancos convencionais. Nós tivemos um valor médio de economia de associados de 1.358 em 2021 e chegamos a 3.314. Significa que os nossos cooperados, em média, deixaram de contribuir com o mercado convencional dos bancos convencional em 3.314. Significa economia para os municípios onde nós estamos instalados. E uma economia total em 2022 de 22.977. É uma riqueza para os municípios onde nós estamos inseridos, gerando emprego, gerando negócio, evoluindo os negócios dos nossos associados, dos nossos cooperados, ou mesmo melhorando a condição financeira dos nossos associados, pessoas físicas. Essa fonte é o Banco Cicobi que fornece e o Banco Central também. No nosso balanço patrimonial, então, nós teríamos uma variação no balanço patrimonial, no nosso ativo, disponibilidades em 2021, 1.722, foi para 1.868. As aplicações, que são as reservas que nós temos dentro da central, de 76 milhões para 74. Mas cabe ressaltar nesta linha que nós, é claro que tivemos uma redução de valor, mas significa que mesmo adequado à nossa liquidez, conforme determina as regras do órgão gestor e do próprio sistema, nós tivemos um acréscimo muito significativo nas operações. Significa que em vez de eu ter o dinheiro guardado conosco, eu estou colocando o dinheiro na mão do associado, pois nós crescemos a nossa carteira de 49 milhões para 73 milhões 757. Muito próximo de 24 milhões de reais que está na mão dos nossos cooperados, movimentando a economia, gerando trabalho, gerando negócio. E nós temos um objetivo de superar 100 milhões de reais esse ano e com certeza estaremos tendo esta condição. Ações. Ações são valores que nós temos como uma instituição que participa do segmento cooperativista, e estamos inclusive dentro de uma estrutura organizacional, nós fazemos parte da pirâmide, da pirâmide cooperativista. O cooperado é uma base da pirâmide e nós fazemos parte. E nós temos hoje a necessidade ou de investimento da central por participarmos da central ou mesmo do Bancob. Então nós saímos de 1.164.000, estamos com ações ou cotas partes dentro do Bancob e da central de 2.273.000. Em 2022 também nós incluímos o capital social da corretora. Corretora de seguros. Hoje nós fazemos parte de uma corretora de seguros e além do que nós, ao comercializarmos os produtos, temos as comissões, nós também temos condição, ao final do período, participar do resultado que a corretora também define. Ativos correntes são impostos e compromissos que nós temos, como também outros ativos. E o nosso imobilizado, outros ativos têm principalmente a emissão de cheques administrativos, que também compõe esse valor. E contempla também os BNDUs, os bens destinados não uso. Nós tivemos um trabalho e continuamos tendo um trabalho incessante para a redução desse BNDU, que são os bens que nós pegamos em liquidação de compromisso. Nós, felizmente, com exceção de 2 que estão sendo ajustados judicialmente, que necessitam ser ajustados judicialmente,
Acho que é apenas um bem ainda que falta ser vendido. No total de 7 imóveis, nós temos apenas 2 disponíveis para venda. Um na cidade de Capitólio, né, uma fração de um imóvel, e um no município que está aqui no município de Palmeiras, que está está na SP 215. E se tiverem alguma dúvida, esses imóveis estão dentro do nosso site sendo oferecidos à venda. O nosso imobilizado, ele se refere ao prédio que nós temos aqui em Santa Cruz das Palmeiras, que é a nossa sede, e os móveis e computadores e toda a situação. É uma situação que nós estamos bastante adequados, somos poucos imobilizados, né? Mas tivemos uma redução de 5%, porque além de nós adquirirmos pouco, as amortizações, né, e todo mês ocorre e vai reduzindo este valor. Então nós saímos de 136.646 para 159.047, uma variação de 16%, puxado muito por causa da nossa valor de operações de crédito, que teve uma evolução significativa, e as ações. Os demais são de valores menores, sem impacto. Também tivemos no nosso balanço patrimonial, né, os nossos depósitos em 2021 saíram de 113.861 para 131 milhões, um acréscimo de 16%, acima da inflação, a nossa captação. Nós tivemos aqui um trabalho muito pequeno na linha de crédito rural, mas iniciamos um trabalho um pouco mais forte agora. Com certeza esse ano de 2023 teremos resultados extremamente interessantes para esse cooperado que nos é muito importante, que é o produtor rural. Temos as nossas linhas já disponíveis, poucos valores neste momento, mas com certeza teremos condição de mostrar números melhores. Nosso balanço patrimonial, né, o passivo, né, nós tivemos uma evolução de 113.861 para 131.531, um acréscimo de 16%, né? E dentro do total do passivo de 136 milhões para 159 milhões. Como foi discutido anteriormente, o capital social nós tivemos um incremento de 26% e as nossas reservas, fator extremamente importante, nós teríamos aqui de 5.851 para 6.803. E as sobras acumuladas, que no ano de 2021 foi 478 para 834. As receitas de intermediação financeira, seria muito importante ressaltar, né, que nós tivemos uma melhora significativa, como a gente operou mais em operações com os nossos cooperados, além da taxa de juros também favorecer. Nós tivemos um acréscimo de 2021 de 12.646 para 19.358, ou seja, um acréscimo de 53%. Também um acréscimo interessante foi das aplicações financeiras de 3.200.000 para 8.500.000, também em virtude da alta da Selic, que teve um impacto significativo, né? E essa aplicação financeira são o valor que nós temos junto à Central e junto ao Bancob. Essa é a reserva, né, de acordo com a lei, todo o recurso captado que o associado deixa aqui dentro, né, nós obrigatoriamente temos de no mínimo 30% estar dentro da Central ou de um órgão que realmente possa ter esse controle, ou o próprio Bancob, como o Daniel falou. Hoje, a nossa atual situação, nós temos uma reserva de 45% aproximadamente, isso no mês de março, né? Significa se 45% de todos os nossos investidores manifestarem o interesse de fazer o seu resgate do seu recurso, nós conseguiríamos pagar ele em D0, ou seja, ele vem na boca do caixa. Nós somos uma cooperativa extremamente líquida, mas ainda temos espaço para colocar recurso nas mãos do associado, que é esse que realmente gera negócio, e esse negócio gera mais receita e assim a gente consegue dar um resultado melhor, né? Então, outras receitas e despesas operacionais, né? Nós saímos de um total de 7.137.000 para 8.183.000 reais. Das demonstrações das sobras, nós tínhamos uma provisão em 2021 de 123.000, fomos para 487.000 reais. Um resultado operacional de 1.521.000 para 2.970.000, um acréscimo de 95%. Outras receitas e outras despesas de 12 para
12 negativo para 165 credor. As sobras antes da distribuição e participação, no ano de 2021, 1.509 para 3.136, um acréscimo de 108. Significa que o que nós ganhamos com a movimentação da cooperativa superou 3 milhões de reais, mais do que o dobro do ano de 2021. Nós tivemos uma situação de impostos que no ano de 2021 nós tivemos uma despesa de 45 mil e pela estrutura deste período nós não tivemos essa tributação, motivo pelo qual não foi apresentado. Posso informar aos senhores que a cooperativa mantém rigorosamente todos os seus compromissos em dia, senhores. E as sobras antes da distribuição dos juros ao capital, como foi informado anteriormente, né? De 1.463 porque teve o imposto de renda de 45 mil, né? Era 1.463 e o 3.136. Nós remuneramos o capital em 2021 em 399 e 1.324 nesse ano, 100% da Selic. Então a sobra antes das destinações, que no ano de 2021 foi 1.063, nós tivemos uma sobra líquida antes da destinação, né, de 1.812. Isso antes dos 5% dos FATs, 50% de reserva. E como ficou as destinações, né? Então, 2021 nós destinamos estatutárias, que são 50%, que também será esse ano. E apesar que se for aprovado 55% na mudança estatutária que o Conselho está pedindo, mas este ano ainda será 50%. Então, 5% de FATs, 50% de reserva legal. No ano de 2021 foi de 585 mil para 977 mil. Nós tivemos uma evolução de 67%. FATs, 53 mil para 92 mil reais. Fundo de reserva, 531 mil para 927 mil. Esse recurso é aquele que o Daniel, que nós como gestores estamos pedindo para que seja um pouco maior, para que nós consigamos ter uma reserva mais sólida e nos tornarmos melhor ainda perante ao sistema, perante aos órgãos reguladores e perante a concorrência também. O ideal seria 70%, mas nós estamos indo realmente devagar para realmente não afetar tanto a distribuição das sobras dos associados. É o que tem sido praticado, inclusive... Em outras cooperativas. Se nós formos fazer uma avaliação em nível internacional, tem cooperativas que não distribuem sobras, tudo vai para a reserva, né? Então, existem alguns fundamentos que a gente tem de evoluir muito, mas já é importante os 50% para a nossa reserva. E a reversão de reservas e fundos de 74 mil. Então, nós teríamos umas sobras líquidas para destinação da Assembleia, que no ano de 2021 foi 478 mil para 834 mil reais, um acréscimo de 74%. Isso com todas as despesas pagas e encerradas em 31 de dezembro de 2022. Vou proceder à leitura do parecer do Conselho Fiscal, que analisou todas as documentações pela auditoria externa. Eu passo a ler a vocês, aos senhores. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa Cruz das Palmeiras e Região, Cicobi Crediçuca, pelos seus membros infracinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou o relatório de administração, o balanço patrimonial, demonstração de resultados, a demonstrações das mutações do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, as notas explicativas, as demonstrações financeiras e concluímos, com base no parecer de Mor Prisma, auditores e consultores, sem ressalvas, as documentações analisadas refletem adequadamente a situação patrimonial e a posição econômica financeira da cooperativa em 31 de dezembro de 2022, razão pela qual recomendamos sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária dos Cooperados. Santa Cruz das Palmeiras, 14 de março de 2023, os conselheiros Antônio Duarte Ribeiro, Sônia Rosinês Boscolo e Ederson Fabiano Bardelin. Vou proceder agora à leitura do parecer da auditoria externa. Opinião.
examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Santa Cruz dos Palmeiras e Região, Cicobi Credsucar Cooperativa, que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas do resultado abrangente das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito de Santa Cruz dos Palmeiras e Região, Cicobi Credsucar, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então agora estaremos definindo como iremos fazer as aplicações dos FATs. Em 31 de dezembro de 2021, nós tínhamos um saldo de 99.500 destinado à educação, 185.000 em projetos sociais e 44.801 em assistência técnica. Então nós teríamos um saldo de 329. Utilizado em 2022, R$74.000, sendo para a educação 64.000, projetos sociais 10.000, não houve para assistência técnica. Com a distribuição baseado na forma de cálculo dos 5% e baseado em 45% para a educação, 45% para projetos sociais e 10% para assistência técnica, estamos incluindo a este saldo 56.174 para projetos com educação, 56.174 para projetos sociais e 12.483 para assistência técnica. Ou seja, nós temos um saldo disponível para a utilização dos FATs de R$ 91.127 para a educação, projetos sociais 231.513 e assistência técnica 57. Nós temos um saldo hoje para a utilização da forma que foi aprovada anteriormente e sendo agora ratificada nesta alteração estatutária que o Daniel se referiu anteriormente, R$ 379.000. Então, sobre a destinação das sobras. Caros cooperados, nós tivemos no ano de 2022 um valor de R$ 834.713, uma evolução de 74% em evolução ao ano de 2021. É proposta deste Conselho de Administração que este valor seja destinado 100% à conta de capital do associado. Esse dinheiro é dos senhores cooperados, vai para a conta de capital. Mas nos auxilia, senhores, a manter os nossos indicadores de forma adequada, o nosso índice de Basileia adequado, o nosso patrimônio de referência adequado, porque nós somos avaliados por esses indicadores. E como o senhor sabe, nós temos este valor para ser distribuído para aquelas pessoas que vêm e tomam um empréstimo. E para aqueles também que vêm e acreditam na cooperativa e investem o seu recurso, que sem um investidor eu não tenho condição de gerar negócios para quem toma o recurso e trabalhar com taxas diferenciadas. Então é proposta deste Conselho de Administração que 100% deste valor vá para a conta de capital do associado e 50%, por volta de R$ 417.000, vá para quem tomou o recurso emprestado e 50% para quem confiou na cooperativa e investiu o seu recurso. Desta forma, tornamos uma forma justa para ambos os lados, remunerando de forma adequada o capital com juros ao capital, como nós remuneramos 100% da Selic, e este seria, de forma justa, um ganho adicional para o associado na sua conta de capital. Estarei também comentando agora, senhores, fatores importantes do ano de 2022, desta gestão que se faz necessário a divulgação. Nós temos dentro do sistema, nós somos avaliados dentro do sistema de risco. No início dos nossos trabalhos, nós fomos avaliados com R16. Iniciamos os nossos trabalhos no ano de 2020, final de 2020,
2021, conseguimos reduzir esse risco de R16 para R7. E tivemos uma grata satisfação que tivemos uma nota de risco melhorada ainda. A nossa nota de risco, em 31 de dezembro, ela foi atribuída à nota de risco R5. Uma nota de risco que vai de R1 a R20, quanto mais próximo do 1, melhor. Nós chegamos a ser R17, hoje somos bons tomadores de crédito, somos avaliados com R5. Fator importante também, senhores, que nós dependemos muito de todos os cooperados, é com referente a receitas obtidas fora da intermediação financeira, fora daquela relação empréstimo-captação. Nós tivemos dentro do ano de 2021 um resultado com receita de seguros de R$ 271.253. No ano de 2022, R$ 435 mil. Isso nada mais é do que quanto mais negócio associado trouxer para a gente, nós estamos gerando receita, mas o mais importante, estamos gerando também ao associado proteção. Proteção à sua vida, proteção ao seu patrimônio. E além de tudo, gera receita para ser distribuído no final do período, é o que está ocorrendo. Então, além da proteção que o produto oferece, também estamos gerando receita dentro da nossa cooperativa. Para vocês terem uma noção, a nossa carteira de seguros em 2021 fechou com 1.089.000. Nós fechamos em 2022 com 1.553.000. Tivemos mais associados vindo nos procurar para fazer seus negócios de proteção de seguros. Nós tivemos uma evolução de 40%. Mesmo descontado a inflação, tivemos um ganho significativo, tanto na receita como também em nossa carteira. Também deve ser ressaltado, senhores cooperados, que nós tivemos dentro de várias campanhas que nós participamos em nível regional, estado de São Paulo, na nossa central, ou mesmo a nível nacional, em 3 campanhas, dentro da nossa categoria, nós fomos a primeira cooperativa em produtividade no segmento seguros. Isso significa, como eu disse, negócios que os cooperados estão vindo fazer com a sua empresa, com a sua cooperativa. E temos de melhorar mais esse indicador, porque se nós melhorarmos esse indicador, gera mais receita, geramos mais sobra, geramos mais distribuição, mais negócios, mais FATs, a importância do nosso relacionamento cada vez mais se estreitar, senhores. Este seguro também é extremamente importante, como nós tivemos um acréscimo na nossa carteira de crédito, nós oferecemos ao nosso associado, ao nosso cooperado, a possibilidade dele contratar um seguro que, em caso de falta, o seguro cobre o seu compromisso, protegendo, em caso de uma necessidade, infelizmente, imposta pelo destino, a condição dos seus familiares não terem, além de tudo, de um momento difícil, ainda ter de se responsabilizar por operações de crédito. Nós tivemos uma proteção em 2021 de 118 mil, fomos para 260 mil reais. Aumentamos a nossa carteira, aumentamos a proteção e aumentamos a satisfação do nosso associado. Fatores de produção também, senhores. Em 2021 nós tivemos, os nossos cartões foram utilizados quando os senhores vão comprar as suas roupas, seus sapatos, usar os nossos cartões. Em 2021 eram 35 milhões e 500. Nós produzimos em 2022 47 milhões. Nós tivemos uma redução no volume de cobrança, mas é uma questão pontual que nós estamos trabalhando para reversão. Consignado. Esse consignado é o consignado com recurso de terceiro. É o recurso Bancob. É aquele previdência que a pessoa vem aqui nos procurar e a gente consegue operar dentro do segmento previdência com consignado. INSS, não? Isso, o INSS. Nós tivemos uma redução, senhores, mas deixo claro, foi uma redução com recurso de terceiro, que é o recurso Bancob. Nós tivemos uma evolução significativa
No ano de 2022, em uma única empresa, um consignado que estava com R$400 mil no ano de 2021, nós estamos superando 2,5 milhões. Fechamos um grande acordo em Porto Ferreira que deva, inclusive, gerar mais esse valor. Então, nós não estamos trabalhando, não houve uma mudança, um acréscimo no consignado com recurso de terceiro, mas estamos trabalhando significativamente com o recurso próprio, porque nós temos dinheiro para isso. Outro fator importante, consórcio. Um investidor que tem a intenção de adquirir o seu patrimônio, sua casa, adquirir o seu carro, fazer os seus tratamentos estéticos. No ano de 2021, senhores, nós comercializamos em cartas de consórcio 5.934.000. No ano de 2022, 13 milhões. Significa que desse valor nós recebemos em comissionamento muito próximo de 4%. 4% que a cooperativa gera de receita sem ter nenhum impacto ao nosso cooperado como despesa, porque é um investimento. Além de que as nossas taxas são extremamente competitivas com o mercado. Praticamos taxas menores do que o mercado pratica. Então, olha só, o cooperado vem, negocia com a sua empresa, investe num negócio que pode ser o seu futuro, ou saúde, ou uma casa, ou mesmo um veículo, e mesmo assim a cooperativa ganha, e cobrando taxas justas, de 5 para 13, mais do que dobramos. O faturamento das nossas maquininhas SIPAG são aquelas maquininhas que vocês vão e passam o cartão e o dono do estabelecimento recebe. Em 2021 era 33.839.000, fomos para 78.604.000, mais do que dobramos também essa situação. Isso mostra a forma que estamos focados em negócio com o nosso cooperado. O cooperado tem aqui dentro da nossa cooperativa a condição de negócio, com custo justo, com condição adequada. Após os comentários do nosso diretor Humberto, passaremos agora ao quarto item, que é a fixação do aumento dos valores da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração. A remuneração atual é a seguinte: nós temos 5 conselheiros de administração com um valor de R$ 2.440 cada um, perfazendo um total de R$ 12.200 e o valor anual em R$ 175.680. O presidente do Conselho de Administração recebe uma cédula de presença de R$ 3.050, perfazendo um total de R$ 43.920. Atualmente, é gasto R$ 219.600. A proposta desse Conselho de Administração é que passemos cada conselheiro a R$ 2.655,45, num total de R$ 12.277,26 mensais, perfazendo um valor anual de R$ 191.192,54. E o presidente do Conselho de Administração passará de R$ 3.050 para R$ 3.319,32, num valor total anual de R$ 47.798,14. O acréscimo passaria de R$ 219.600 para R$ 238.990,68. Vou falar também sobre a fixação do aumento do valor da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal. A remuneração hoje, Conselho Fiscal, são 3 conselheiros no valor atual de R$ 1.450, num total de R$ 62.640 anualmente. Passaria a cédula de presença para cada conselheiro o valor de R$ 1.578,04, com todos os impostos colocaria o valor de R$ 68.171,11. E também, já aproveitando, a fixação do aumento do valor global para pagamento dos honorários dos membros da diretoria executiva. Hoje, nós temos a remuneração dos diretores, R$ 19.400, com o imposto da R$ 23.280, num total de R$ 279.360, incluindo o 13º de R$ 19.400,
mais um total de 23.280, com o ticket de alimentação de 2.880,44, perfazendo um total de 337.205,28. A proposta do Conselho de Administração é a seguinte: continuarmos com os 2 honorários e passaríamos a R$ 26.000, 13 mil cada um, mais o INSS, daria um total de 31.200 mensal, com 374.400 anualmente, com o 13º de 31.200 e o ticket de alimentação de 34.565,28, passaria para 37.619,04. O total de 337.205,28 atualmente passaria para 443.219,04. Esse acréscimo, gente, é o seguinte: a Assembleia do ano passado foi proposto por um cooperado que as remunerações tanto da diretoria quanto dos conselhos de administração seguissem o mesmo conceito do dissídio coletivo dos colaboradores. E esse aumento está justamente no dissídio coletivo de setembro do ano passado, que foi um aumento de 8,83%. O que levamos a pedir esse reajuste na remuneração atual? Primeiro, foi a melhora do resultado da cooperativa, que passamos de R$3 milhões. Segundo, o aumento dos ativos da cooperativa. Depois, terceiro, a melhora nos indicadores econômicos da cooperativa. Nós tivemos ainda a certificação da GPTW, ou seja, nós passamos a ser hoje uma cooperativa excelente para os nossos colaboradores, certo? Nós tivemos o reconhecimento da Central Secresp São Paulo, nós tivemos o reconhecimento do CCS, tivemos reconhecimento da corretora, certo? Da Cicobi Seguradora, em destaque a nível nacional em campanhas. Nós tivemos por 2 vezes premiação, estivemos em São Paulo no final do ano recebendo o primeiro lugar na campanha de seguros. Nós estamos agora criando o nosso PA digital. O que vai fazer esse PA digital? Vai atendimento só online? Não, todas as ligações cairão nesse PA digital. A proposta nossa para esse PA digital é que no 3º toque, os nossos colaboradores atendam, e até no máximo 10 minutos o caso esteja solucionado. O valor proposto para a remuneração dos diretores, ele equipara-se ao salário de um gerente do PA, o gerente de agência, certo? E o valor proposto para os nossos diretores é o menor praticado pelo mercado regional. Então, eu acredito que, diante do exposto, a gente consiga aprovar esses aumentos ou essa remuneração anual, tanto dos conselheiros quanto dos diretores, certo? Porque eu acredito que, após a apresentação de todos os números, a nossa cooperativa está num momento excelente. Muito obrigado a todos e aguardamos vocês na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária no dia 14 de abril, com a primeira chamada às 17 horas, a segunda chamada às 18 horas e a terceira chamada às 19 horas. Uma boa noite e muito obrigado pela atenção dispensada.